agora eu vou chamar ela, aquela gravidinha maravilhosa, sabe? Hoje ela tá toda reluzente. Duda Rodrigues, saúde você. Boa tarde, hora de saúde de você aqui nos Dias Melhores. Bom, hoje a gente vai falar de um tema tão interessante. O tema é o que os psiquiatras fazem. Vocês acreditam que ainda as pessoas não sabem o que faz um psiquiatra? E para falar desse tema eu converso com a doutora Elisa Padovan, que é médica, psiquiatra e psicanalista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda, e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar entendendo qual é a diferença do psiquiatra, do psicanalista, do psicólogo, porque eu percebo que as pessoas ainda têm dúvida, né? Às vezes precisa de uma medicação, vai no psicólogo, Sim. vai no psicanalista. Então, Exato. a gente precisa entender um pouquinho a diferença entre essas três especialidades. Sim, acho que é uma dúvida muito importante porque diferencia o que você vai buscar com aquele profissional. Então, por exemplo, o psiquiatra, ele fez medicina. Então, são 6 anos de medicina e depois mais 3 anos, no mínimo, de residência. E é aquele que vai poder prescrever medicação. É um médico, né? Exatamente. O psicólogo, ele fez psicologia. Então, são 5 anos de faculdade. Depois, ele pode seguir uma linha ou outra. Dentre elas, ele pode seguir a psicanálise. Né? E o psiquiatra também pode seguir a psicanálise. Então, a psicanálise, ela vem como um complemento, como uma... Tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. Ou de alguém que quis fazer uma formação em psicanálise. Então, você não precisa ser nem médico e nem psicólogo para se tornar um psicanalista. Por exemplo, se você quiser se tornar uma psicanalista, e você se dedicar a isso e fizer a sua formação em psicanálise, você também pode ser uma psicanalista. Então, vamos dizer assim, o psicanalista é o mais híbrido de todos. Sim. E vai dar o suporte da análise, vamos dizer assim, da terapia. O psiquiatra vai fazer mais a linha do diagnóstico psiquiátrico e da medicação, e o psicólogo vai para a linha da terapia, dentre as diversas linhas que ele pode escolher. A gente sabe que nesses tempos de pandemia, as pessoas deram uma enlouquecida, né? Porque, gente, quem que gosta de ficar em casa? Foram muitos meses em casa, ainda tem pessoas cumprindo muito essa fase de quarentena, de ter que ficar em casa porque faz parte do grupo de risco. Então, as pessoas, eu percebo que nessa fase, até por conversar com muitos psiquiatras, eles comentam que as pessoas vêm procurando realmente os psiquiatras. Sim. Agora, em que situação procurar um psiquiatra, por exemplo? Bem, são várias as situações que você pode procurar um psiquiatra, mas principalmente se você nota uma mudança importante no seu comportamento ou no seu funcionamento. Então, isso vai desde uma insônia que apareceu, ou uma dificuldade de se alimentar, ou se alimentar demais, né, comer demais. Se você sente algum sintoma ansioso, ou se sente mais triste, choroso, enfim, alguma coisa mudou no seu comportamento. Sim. Então, nesse momento, é um momento importante de receber uma avaliação. Porque nem sempre, quando você vai no psiquiatra, você vai receber um diagnóstico. Às vezes, eu recebo pacientes que chegam com grandes angústias ou sofrendo algum tipo de situação, mas que é não medicável, né? Não necessariamente configuram uma doença. Mas a orientação é que se procure um psiquiatra toda vez que você notar uma mudança brusca no seu comportamento, no seu funcionamento, que esteja levando a algum tipo de prejuízo. Tipo taquicardia, falta de ar, Exato. Aí começa a dar aqueles pânico para dormir, tudo isso são sintomas que podem... Acho que é melhor procurar um psiquiatra e dar uma olhadinha, porque são reações fisiológicas do organismo, muitas vezes, que causam, às vezes, sim, uma ansiedade, né? Ou pode ser também alguma coisa orgânica, que a gente chama, porque o diagnóstico psiquiátrico ele é um diagnóstico de exclusão. Então, por exemplo, se você tiver com uma anemia muito importante, você pode ter fraqueza, você pode ter desânimo, você pode se sentir sem energia. Isso pode parecer uma depressão, mas aí quando você pede um hemograma, que é o exame para saber... Aí vê que tá tudo bem na anemia. Você pode estar anêmico, mas se não, de repente pode ser uma questão psiquiátrica. Então, isso é importante saber. O diagnóstico psiquiátrico ele é um diagnóstico de exclusão. Você primeiro vai ter que excluir as causas orgânicas, para depois dizer que, então, de fato, você tem uma depressão, por exemplo. Agora, como que é uma consulta, por exemplo, com um psiquiatra? O que difere a consulta do psiquiatra com outras especialidades da medicina? Essa pergunta é uma pergunta importante, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou no psiquiatra, como é que vai ser lá, né? Como é que vai ser isso?
Bom, primeiro assim, acho que tem uma parte parecida com as outras especialidades que são o exame psíquico, né? A gente faz o exame psíquico, que é através da fala, como a pessoa fala, a velocidade que ela está falando, o conteúdo do que ela está falando, se está dentro da realidade ou não, porque tem os delírios, tem as psicoses. E paralelo a isso também tem uma outra parte que se assemelha muito às outras especialidades, que é o exame físico. Então, o exame físico tem que ser feito para você ver se não tem nada orgânico ali de base, mas depois vai muito mais em entender o contexto daquele paciente, onde ele vive, quais são os amigos. Então, é uma consulta bem ampla. Você tem que contextualizar não só os sintomas, mas em que ambiente ele está vivendo e o que ele está, com as pessoas que ele está se relacionando, o trabalho também, às vezes, traz muitas questões. Você percebe que hoje em dia ainda existem pessoas que têm preconceito com relação à consulta, a ida ao psiquiatra, né? Eu não vou no psiquiatra porque eu não tô louco, né? Falando no modo pejorativo mesmo, que é o que as pessoas mais falam. Você percebe esse preconceito ainda? Muito. Muito? Muito ainda. Tem vários estudos mostrando que o psiquiatra é o último médico a ser procurado. Então, às vezes, as pessoas vão num clínico, num cardiologista ou no ginecologista, às vezes recebem prescrições psiquiátricas por esses médicos e não vão no psiquiatra porque acha que ir ao psiquiatra é receber o diagnóstico de louco. Quero dizer uma coisa para você que está em casa, preste atenção. Quando você precisa de um psiquiatra, quando você principalmente tem indicação de um outro médico, é porque você realmente precisa se tratar. Se você tiver um problema, gente, não resolve lavando louça, que nem o pessoal fala, vai lavar uma louça, que acaba essa depressão, vai pra academia, vai correr. Não é assim que funciona. Se você tem um problema de saúde, seja ele psiquiátrico, você precisa tratar. Então, não é... Porque às vezes a pessoa fica, né? Eu vou fazer academia. Vai passar. A pessoa, ela fica se escondendo, usando desculpas para não ir ao psiquiatra e ela vai agravando o estado de saúde dela, porque uma hora a conta vai vir. Exato. Você não consegue ficar enganando o tempo todo. Quanto mais tempo passa, isso que as pessoas não sabem, quanto mais tempo você está deprimido, mais difícil fica o meu trabalho. Então, quando alguém vem já direto, fala, nossa, que bom que você veio antes, porque quanto antes, melhor. Vai se cuidar, né? Exatamente. Agora, as pessoas também têm muito receio com relação à medicação. Às vezes, eu não vou no psiquiatra porque eu não vou tomar remédio, porque esses remédios viciam. Viciam. Então, depende do remédio. Todos os remédios psiquiátricos, eles são de uso controlado. O que isso quer dizer? Que você não pode ir na farmácia e comprar, como, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, que você pode ir lá e pode comprar. São medicações controladas. Algumas das medicações psiquiátricas podem gerar uma dependência, que é o que a gente usa a palavra vício, né? Mas não são todos, são aqueles que têm a tarja preta. Então, é como falar, estou tomando tarja preta. Realmente, as medicações tarja preta, elas têm um potencial de gerar dependência, mas, quando feitas sob supervisão médica, você tem um custo-benefício. Então, às vezes, a gente precisa usar uma medicação que a gente sabe que pode causar uma dependência, mas esse uso é um uso supervisionado. Então, da mesma maneira que a gente introduz, a gente também retira. Agora, a pergunta que gera controvérsias, né? Eu não quero ir no psiquiatra porque eu não quero tomar remédio, mas ao mesmo tempo, se eu tô doente, eu acho que eu preciso do remédio. E aí confunde a cabeça do profissional. Doutora, as pessoas têm mania de falar assim, eu não quero porque eu não quero viciar, eu não quero tomar remédio. Mas ao mesmo tempo, ela acha que só se tomar remédio que ela fica curada. Então, tomar ou não tomar remédio, e todo tratamento ele tem cura com remédio ou só sem remédio? Como que funciona nesse caso? Porque fica até confuso para a pessoa entender que às vezes ela acha que ela não precisa de remédio, mas ao mesmo tempo ela acha que só vai curar se tomar remédio. Exatamente. Na verdade, assim, tem alguns transtornos que você pode tratar só com medidas comportamentais. Então, por exemplo, se for uma depressão leve, você pode tratar só com terapia. Tá? Mas já uma depressão mais avançada, você vai precisar da medicação. Mas não necessariamente para sempre. Né? Essa coisa de, vou precisar de um antidepressivo para sempre é muito tempo. Sim, então, normalmente eu trabalho com os meus pacientes um período que a gente vai medicar, vai esperar ele melhorar e depois a gente visa a retirada. E ele fica livre daquela medicação com o problema dele resolvido. Esse é o nosso objetivo. Óbvio que tem casos que às vezes você complica, né? Ou demora muito para procurar o psiquiatra e aí você precisa de mais tempo. Com certeza. Bom, agora um conselho, uma orientação médica, porque assim, a gente sabe que uma pessoa quando ela está com depressão, que ela está sofrendo, ela precisa de ajuda. De amigos, de familiares, né? E é o que eu falei, não adianta falar para a pessoa que é frescura, que ela não tem problema. Doutora, que orientação médica você daria para as pessoas próximas à pessoa que está sofrendo com a depressão?
com problema psiquiátrico, no não caso. necessariamente só depressão. No caso, eu acho assim, isso eu vejo muito no consultório. O paciente, às vezes, tem vergonha de assumir que está numa depressão ou tem um transtorno ansioso. Então, eu penso assim, a família, ela precisa se informar, primeiro, para ela poder também não colaborar com esse tipo de preconceito, de dizer sim. que é fraqueza, que é bobeira. Então, acho que informação é uma coisa muito válida e suporte. Porque, às vezes, o paciente vai ter uma crise dentro de casa. E se ele não se sentir acolhido, de que ali ele tem uma segurança, que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, pode ser que ele piore. Né? Então... vou dar um exemplo básico. A gente vê aí aquela moça, Raíssa, modelo, que sofre da síndrome de borderline. Sim. Você vê que as pessoas que estão ao redor dela, né, não estão sabendo lidar com o problema e aí dificulta mais ainda, a pessoa sofre demais. Então, as pessoas ao redor precisam ser preparadas. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Foi Duda. ótimo, seja sempre bem-vinda aqui ao Saúde Você nos dias melhores. Muito obrigada. Quero mandar um beijo pra Juliana, minha sobrinha, pro Lucas Gabriel. Um beijo, 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 amo você, minha princesa. E João, seja bem-vindo, tô muito feliz que você voltou. E a gente continua com essa maravilhosa Gisele Alves.